Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Sona, aqui é o Mais Vinhedo. Nessa semana eu conversei online com o professor doutor Antônio Eduardo Giansanti. Ele é engenheiro civil e também é professor titular do Mackenzie e tem especialização em recursos hídricos e saneamento ambiental. No nosso bate-papo nós conversamos sobre a importância do planejamento. Então, confira a nossa conversa. A gente começa perguntando a importância do planejamento para uma cidade quando ela está revisando o seu plano diretor. Eduardo, bom dia. Eu acho que, vamos dizer, é um prazer, é muito bom a gente poder falar dessas questões todas, tá? Eu não sei se é melhor eu tirar o óculos, que está dando reflexo, ver se fica melhor Isso, fica assim. melhor sem óculos. Tá. Eu consigo aqui, eu posso ficar sem óculos, sem problema. Deixa eu te Pode. falar o seguinte, olha, a gente percebe que o planejamento, isso é muito de vivência profissional, ele é fundamental. Eu escuto muito o discurso dos administradores, dos gestores públicos. Eu não vou gastar dinheiro em papel, que eu tenho muito o que fazer. Isso é um erro, porque quando você planeja o que você vai gastar, aí que você consegue gastar com muito mais eficiência. Então, existe assim, qual é a grande ideia da questão do planejamento para as cidades? Você começa com um plano diretor que dá todas as principais diretrizes, a questão de uso e ocupação do solo, e depois você tem os outros planos que vão complementando todas as funções da cidade. Então, você tem o plano de saneamento, a Lei 11.445, você tem, vamos dizer, o plano de mobilidade urbana, o plano de habitação. Então, é essa a ideia. E no caso de Jundiaí, saiu até na frente ao propor um plano municipal de recursos hídricos. Nós evoluímos lá do que seria um plano de mananciais, eu falei, não, a gente tem que pegar e pensar o recurso hídrico como um todo. Então, o planejamento ele é fundamental. Eu tenho, em função da vivência profissional, uma larga experiência. Eu estou fazendo, por exemplo, o Plano Municipal de Saneamento de Vitória da Conquista, na Bahia, e lá sim ficou evidente, uma cidade com população semelhante à de Jundiaí, só que ela tem muito mais espaço. Então, o planejamento apontou o seguinte: olha, Vitória da Conquista, se você deixar um crescimento urbano disperso, espalhado, você vai gastar 4 bilhões para implantar toda a infraestrutura de saneamento. Se você propor um adensamento, não é um adensamento sem critérios, propondo um perfil, um desenho da cidade, como nós colocamos também, a gente sempre coloca até para Jundiaí, fala isso, você, em vez de gastar 4 bilhões para você universalizar o saneamento, você vai gastar 2 bilhões. Então, a gente acredita, e hoje nós temos muitos instrumentos que propiciam que a gente consiga fazer até essas simulações do futuro de uma cidade, mostrando que o planejamento, sim, é a ferramenta para que se tomem as decisões que são mais consistentes. Senão, a gente fica investindo, quando eu digo a gente, é a administração pública de uma maneira que ela sai correndo atrás, apagando né, tampando os buracos, resolvendo os prejuízos, etc., os mais imediatos, e a palavra imediato acaba sendo a chave, porque são soluções propostas imediatamente e não são soluções, às vezes, estruturadas, muitas vezes não são, e aí você acaba gastando mais dinheiro do que você deveria, que são soluções imediatas, são soluções repetitivas, e vai indo sempre nessa sequência. Isso acontece, a gente tem uma percepção muito clara disso em relação, por exemplo, à drenagem urbana. As cidades brasileiras, elas são praticamente despreparadas para receber as águas pluviais. A gente viu o que aconteceu neste ano, as tragédias se repetindo e os estudos que a gente tem acesso, eles mostram que esses fenômenos climáticos extremos eles tendem a se repetir.
e, vamos dizer, alternando o que se viveu na própria bacia do PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, cheias em 2010, 2011, né, começando até um pouco em 2009, e a estiagem jamais verificada em 2014, 2015. Ou seja, se nós continuarmos com ações, né, imediatas, nós não vamos conseguir resolver e dar face a todos esses problemas que a gente tem vivido. Então, o planejamento hoje, a forma que a gente propõe, a metodologia, utilizando várias ferramentas que estão disponíveis hoje em dia, a gente consegue dar muito mais resposta para os municípios para apontar qual o caminho que deve ser seguido, para que se fuja das soluções imediatas. Eu acho que isso é fundamental. É a melhor maneira do que a gente chama de, pouco mais tecnicamente, alocação ótima de recursos. Não é? Eu Certo. sou engenheiro, mas a engenharia ela não é suficiente para dar todas as respostas. Ela precisa se somar com a economia para a gente buscar sempre a melhor solução em termos técnicos, econômicos e ambientais. Basicamente é isso. Tá certo. Na sua visão, como você já vem realizando um trabalho aqui na região aqui de Jundiaí, né? Como é que você vê como as cidades pequenas e médias aqui dessa região elas podem conciliar o desenvolvimento, o crescimento com os recursos hídricos disponíveis? Esse é um grande desafio. A gente pode dizer que a legislação paulista e até a brasileira ela foi muito inspirada em tudo que acontece nas bacias PCJ. Então, hoje a gente tem o comitê de bacias, a gente tem a agência de bacia, tem até uma agência reguladora, não é? De prestação de serviço de saneamento, muito inspirado em tudo que aconteceu na disputa pelos recursos hídricos ao longo dos anos. A minha carreira profissional ela começou em Piracicaba, trabalhando da EE e eu acompanhando todos os conflitos dos recursos hídricos. Isso realmente me inspirou muito profissionalmente. E a gente tem oportunidade de ter sido, eu fui várias vezes professor visitante fora do Brasil, não é? Então eu acompanhei missões do PCJ várias vezes para a Europa, eu tive nos fóruns mundiais da água duas vezes, e eu percebo o seguinte, que a gente consegue dar respostas, não é? Nós conseguimos dar respostas. O que os municípios, efetivamente, pequenos e médios, precisam fazer? Por exemplo, no plano aqui que a gente está concluindo para Jundiaí, será disponibilizado para todos, será apresentado assim que possível lá no próprio comitê, né, das bacias PCJ. A gente fala muito de algo que já é ouvido, a recuperação de matas ciliares, a questão dos parques lineares, um desenvolvimento que nós chamamos de verde-azul, que não é um sonho. Quando a gente coloca isso, a gente tem uma ideia assim daquilo que é viável para os municípios. Então, por exemplo, uma questão que eu tenho falado para Jundiaí que se aplica para os outros municípios, não é? Nós temos uma gestão das águas pluviais, que a ideia basicamente é você pega a água da chuva e você acelera, impermeabiliza, põe boca de lobo, galeria e descarrega no rio e vai embora. Então a gente põe essa água rapidamente muito para baixo, para jusante, mais tecnicamente, como a gente diz, e o município perde uma condição que ele já teve lá na sua origem, quando o solo era menos impermeabilizado, etc., de reter a água no seu território. Então, a gente está recomendando o quê? A gente recomenda que hoje tem técnicas que são plenamente comprovadas, a gente está colocando referências do que ocorreu, e eu tive a oportunidade de ver no Fórum Mundial das Águas, de estruturas hidráulicas, por exemplo, de drenagem, que facilitam a recarga dos aquíferos, né? A água subterrânea, subsuperficial, ela recarregada, ela pereniza mais os córregos, deixa os córregos com mais água, principalmente na época de estiagem que a gente mais precisa. É o Certo. caso aí do córrego do Pinheirinho, que, por exemplo, ele
pode ter uma vazão maior, desde que a gente tenha possibilidade de recarregá-lo. Quando é que se recarregam os aquíferos que perenizam os córregos, como, por exemplo, o Pinheirinho? Isso vai acontecer na época das chuvas. Então, a gente vê técnicas mundiais comprovadas, seja nos Estados Unidos, seja no velho continente, que são, vamos dizer, proposições que pegam a água da chuva, a infiltram, tá? Recarregam os aquíferos para que os cursos d'água fiquem perenizados, principalmente na época de estiagem. E, além do mais, quando a gente tem essa questão, novamente, parques lineares, etc., eles têm uma função não somente de recarga de aquíferos, de amortecimento de cheias, mas eles também têm uma função tampão, como a gente diz, né, entre aspas, de amortecimento das grandes variações de temperatura e umidade. Porque nós agora estamos muito acostumados. Época de chuva, inunda, fica muito úmido. Época de estiagem, estamos entrando na época de estiagem, fica tudo muito seco. Nós ficamos 50, 60 dias sem chover. Então, essa vegetação, né, ela tem, além dessa capacidade de gerir melhor a água, promover a infiltração, principalmente as matas ciliares, etc., tem uma capacidade de manter um clima melhor na cidade. Então, vamos dizer o seguinte, são várias ações que não são ações caras, de você propor, por exemplo, as expansões urbanas, os loteamentos, os condomínios, que eles passem a adotar outros procedimentos em relação, por exemplo, à água da chuva. A Sim, sim. gente procurar manter a água da chuva, restituir aquilo que naturalmente ocorria quando a gente não tinha toda a impermeabilização. Aumentar Então, o poder de absorção, inclusive, do terreno, né? isso, atenuação de cargas difusas, etc. Eu tive a oportunidade também de coordenar tecnicamente o trabalho Ecocuencas para a Agência de Bacias PCJ, que estudava justamente mudanças climáticas e efeitos, né, nos recursos hídricos. Uhum. E o que se estuda hoje e realmente se propõe, repito, o Fórum Mundial das Águas, que aconteceu em Brasília, eu acompanhei a missão do consórcio dos municípios do PCJ, ali mostrou muito bem essas ações que estão sendo feitas por várias cidades do mundo de você resgatar os rios para a cidade, resgatar as matas ao longo dos rios, as matas ciliares, etc., porque isso beneficia não somente as águas, toda essa gestão que a gente está falando, pereniza mais os rios, mas a qualidade de vida da cidade. A população passa a viver melhor, vai ter menos efeitos de variação de umidade, de temperatura. Enfim, Uhum. é possível que os municípios pequenos façam isso, que os municípios pequenos e médios, mas eles não precisam fazer tudo isso de uma vez. Eles vão fazendo, de acordo com o que a gente falou logo no início, façam um planejamento dessas ações, quais são as áreas que são mais importantes, áreas mais críticas. Para Jundiaí, nós determinamos para cada um dos mananciais da cidade, né, a bacia do Jundiaí Mirim, do Ribeirão Estiva, até das outras bacias que está se pensando utilizar como manancial, como o Cachoeira, o Guapeva. Quais são as áreas críticas que merecem uma intervenção desse tipo que eu estou lhe dizendo, não é? Que você Uhum. garanta mais sustentabilidade da gestão da água, que você retenha a água no território dessas bacias, logo no território do município, mas não estou dizendo que com isso você vai falar, vou aumentar as inundações. Não, nada disso. Você tem que fazer um combinado de ações que são convencionais com essas novas ações, como tem sido feito mundo afora e tem dado resultados. É esse um caminho a seguir. Legal. Vou fazer uma pausa, Eduardo. Eu só vou parar a gravação para o arquivo não ficar muito grande. Tá bom. Eduardo, você comentou de uma visita, de um trabalho muito interessante, uma obra gigantesca que está acontecendo em Londres. Você poderia explicar para a gente que obra é essa, resumidamente, que você visitou?
Essa obra é um imenso interceptor com 25 quilômetros de extensão, 8 metros de diâmetro, valores aproximados, a uma profundidade de cerca de 50 metros, abaixo do leito do Tâmisa, na margem direita do Tâmisa. Então, é o seguinte, essa obra ela é uma obra orçada entre 7 e 8 bilhões de libras esterlinas. Ela está sendo toda gerida por uma estatal do governo inglês, porque o investimento é muito grande e a operadora privada dos serviços de água e esgoto de Londres não teria capital suficiente para bancar uma obra como essa. Então, é uma obra que ela é resultado de 5 anos de planejamento, inclusive uma estatal foi feita especificamente para isso, para que todo o projeto fosse desenvolvido, incluindo os métodos construtivos, e depois acompanhasse a obra. Isso mostra que, mesmo nesses países, né, o que a gente tanto discute, as PPPs, as parcerias públicos-privadas, esses instrumentos todos, lá no Reino Unido, eles não abriram mão dos investimentos públicos quando eles são necessários. Então, eles não têm vamos dizer, não, vai ser somente investimento privado, vai ser investimento público. Eles, na realidade, eles fazem uma composição disso daí com qual a finalidade? De levar o benefício para a população. Então, essa é uma obra que eu, como engenheiro, fiquei absolutamente admirado de ver os desafios técnicos que tem, inclusive que ela está abaixo da margem, como a gente falou, o diâmetro dela, todos os métodos construtivos, nós tivemos oportunidade de ir na sede dessa estatal e depois ir num dos canteiros da obra. Então, foi uma obra muito bem planejada, projetada, acompanhada e com todos os cuidados que precisam ter, porque, afinal, passa ao lado do parlamento inglês, do muito conhecido Big Ben. Então, todos esses cuidados precisaram ser tomados. E isso mostra, mais uma vez, que quando você faz uma inversão muito grande de capital, você precisa planejar, precisa projetar, fazer tudo isso com competência. A grande vantagem que nós temos hoje em dia é que as tecnologias de engenharia elas avançaram bastante. Então, a gente pode contar com uma cesta de técnicas e alternativas que anteriormente não eram disponíveis. Então, vamos dizer o seguinte, quando a gente visita uma obra dessa, com a finalidade de acabar de despoluir o rio Tâmisa, eles querem resgatar o rio Tâmisa para um convívio melhor da população ao longo das suas margens, para que não ocorra problemas de poluição, mau odor, etc. Eles têm 30, 40, 50 anos de investimento de ir retirando os esgotos de dentro do rio, e isso vai ser coroado agora com esse imenso interceptor, ou até um coletor-tronco, como também alguns gostam de chamar, abaixo da margem do rio, para evitar que, quando acontecem as chuvas mais intensas, essas águas, levando os esgotos, cheguem ao rio e, vamos dizer, prejudiquem a sua qualidade. Mais uma vez, se mostra que o planejamento, o estudo, o projeto de engenharia bem feito dão resultados. Tá ótimo. Eduardo Giansante, eu agradeço muito a entrevista e ficamos aí à tua disposição também para a gente montar uma palestra, montar alguma visita aqui para conhecer também o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu agradeço, um bom dia para vocês. Vamos em frente que nós temos muito o que fazer. Recursos a gente tem conhecimento, é questão de mais bem empregá-los. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, essa foi a entrevista com o professor Dr. Antônio Eduardo Giansante e na próxima semana tem mais vídeo aqui no Mais Vinhedo. Até lá!